Acontece agora aqui um fator interessante. O Louis se desenvolveu, assim eu posso dizer, ele criou muito carinho pelo pai do Lestat. Então, em uma noite, porque assim, ele era um velho que não dava trabalho, ele era um carente, era um velho carente, e de dia, o Louis ficava sabendo pelas moças, ele ia lá, tomava um solzinho, ficava um pouquinho no sol, depois ele se alimentava à noite, ia dormir cedo, não dava trabalho. Então o Louis admirava esse velho, gostava muito dele. Tinha muita consideração pelo velhinho. E aconteceu então em uma noite do velho começar a, não posso dizer, a passar mal, ia chamar o Lestat, falar. E o Lestat foi pro quarto e ele começou a falar: filho, me desculpa. Quando você foi criança, eu não deixei você ir pro seminário, eu devia ter deixado você pro seminário estudar, mas eu fui tolo, eu me arrependo disso, e você foi um filho bom, que você voltou pra mim, seus irmãos não voltaram pra mim, me perdoa, filho, me perdoa. E o Lestat ficou com uma cara de louco. Quando eu vou deixar os dois sozinhos e também pra ver o que ele poderia fazer, ele saiu, ele mandou chamar porque no lugar do capataz, o capataz que o Lestat matou era um cara branco, tal, que não estava fazendo. Ele colocou, porque todos os escravos do Louis eram, como eu posso dizer, eram pessoas capazes. O Louis falava, todos eles eram capazes, bons trabalhadores. E eles sabiam o que fazer na fazenda. E o Louis comenta assim, lógico, isso é ao longo do livro, ele comenta, né? Mas ele comenta uma coisa interessante. Ele fala que os africanos, pelo fato de eles terem uma tradição ancestral, se eles achavam uma pessoa, eles desconfiavam de pessoas que tinham atitudes estranhas. Um homem, como eu posso dizer, da sociedade, se você aparecesse com dinheiro e bons costumes, a pessoa acreditava que você era uma boa pessoa. Um africano não, ele ia prestar atenção no que você é. E ele falava assim, antes dele se transformar em vampiro, ele olhava os africanos até como pessoas de uma cultura atrasada. Depois, quando ele virou vampiro, eles viram que não, que eles tinham uma cultura não só rica, mas eles tinham uma tradição que protegia eles até de criaturas como o Louis. E isso deixou até o Louis surpreso, e ele começou a admirar propriamente os africanos. E então tem um momento que, assim, ele já tinha sacado que alguns escravos da fazenda dele estavam desconfiados dele, mas ele não sabia a que ponto. Então um dia ele colocou um dos escravos dele como o responsável pela situação, digamos, como cara como um gerente, certo? E ele chamou um dia esse escravo, nesse dia, nessa noite que o pai do Lestat tá passando mal, ele chamou para pedir para ver se ia para a cidade, chamava algum médico, sabe, para Nova Aliança. E nesse momento, com esse escravo chega perto do Louis, perto da casa, quando o Louis olha nos olhos dele, ele vê o medo, o terror que o cara tem. E o Louis comenta que esse escravo que era o gerente, ele foi um homem muito corajoso. Ele fala, ele foi muito corajoso, porque mesmo com medo, mesmo morrendo de terror, de medo de mim, sabendo que eu era uma criatura das trevas, ele ainda veio perto da casa sozinho. Aí ele chega, ele viu o medo nos olhos. Só que nesse momento, o que acontece? O Lestat sai pela sacada e começa a roer as unhas e começa a fazer caretas, e os dentes dele começam a aparecer. Os dentes afiados dele começam a aparecer. E o cara vê essa cena, o cara vê, ele tá olhando. Então, de repente, quando o Louis olha para os olhos do cara, o cara viu. O Louis falou, não tinha saída. O Louis vai e mata o cara. Aí nisso que o Louis mata o cara, o Lestat veio, o Lestat desce lá e fala o que aconteceu. Eu tive que matar ele porque ele te viu e ele sabe, Lestat. Ele sabe. Aí o Lestat, tudo bem. Aí eles sobem pra casa, aí o Lestat fala, mata meu pai, mata o velho. Eu não vou conseguir fazer isso, você precisa fazer isso, faz por mim. Aí nisso os outros escravos começam a dar por falta pra esse gerente, né? E esse que é o responsável por como ele dá as coisas na fazenda. Querem saber o que aconteceu. O Louis fala pro Lestat, enrola eles e se apresenta como um dos donos da fazenda, sabe? E fala que tá tudo bem, que depois você vai tratar com eles, ou que eu vou tratar com eles. Aí o Louis sobe pro quarto
E o velhinho tá lá, me perdoa, porque ele é cego, ele acha que entrou no quarto é o Lestat. Me perdoa, me perdoa. Aí o Louis se sente todo comovido, aí ele pega na mão do velho, aí o velho, sua mão tá gelada, filho. Porque ele é morto, né? Tipo, assim, não é, ele é um vampiro. Aí o Louis fala, pai, com dó, né? Pai. Aí o velho, toda aquela situação sofrendo. Aí nisso o Lestat chega na porta e fica olhando. Aí o Louis vai na porta, porque tem uma velocidade sobre-humana, né? Ele atravessa a porta, mais perto, ele vai pro ouvido do Lestat e fala que você perdoa. O Lestat não quer falar, não. Você vai falar que você perdoa, eu não vou matar ele. O Lestat vai, chega perto do velho, eu te perdoo. Aí o Louis fala depois pro Lestat, vai, pega os caixões e põe na carruagem. Aí o Louis vai, mata o velho muito rápido, sabe, de maneira de misericórdia, e põe fogo na casa. Ele pega lá as lamparinas dele e começa a jogar nas cortinas e nos tapetes. Ele põe fogo na casa e nisso tá um rebuliço. Aí o Lestat entra pela janela. O que você está fazendo? O Louis fala, não tem o que fazer. Aí o Louis sacou que o Lestat ia matar queria matar todos os escravos da fazenda. O Louis sabia que isso é inviável como fazendeiro isso acontecer. Em uma sociedade, apesar de ser uma sociedade daquela época, isso não poderia acontecer. O Lestat não tinha uma visão prática do mundo como o Louis tem. Até esse era o motivo que o Louis acreditava que o Lestat ter colocado ele, ter transformado ele em vampiro. Porque o Louis tinha uma visão prática da realidade. Ele via como a sociedade funciona. Ele sabia que se ele fizesse isso, ele estava condenado. Ele não poderia fazer isso nunca. Ele teve que colocar fogo na fazenda para até parecer que ele morreu no fogo. Que teve um incêndio, que não foi nada demais e que ele morreu no incêndio. Ele foi esperto, ele foi um genial. Isso já estava chegando ao amanhecer. Então, aí eles pegam a carruagem, tá chegando ao amanhecer, e o Lestat quer que corra o mais rápido possível para Nova Orleans. Só que o Louis sabe, não vai dar tempo para chegar a Nova Orleans. Nós vamos para a fazenda dos Frenier pedir ajuda do Babette. O Lestat é totalmente contra, mas o que ele vai fazer? Ele sabe que as chances de chegar a Nova Orleans é tão difícil quanto chegar na fazenda, é mais difícil que chegar na fazenda do Babette. Então Louis vai até carruagem até a fazenda da Babette, e nisso ele vai, né, de maneira sobrenatural dele, né, bem rápida, pulando janela, tal, subindo pelos telhados. Ele vai, consegue entrar na casa na casa da Babette, lá na casa grande da Babette. E nisso a Babette tá no escritório. Quando todo mundo sai do escritório, ela fica sozinha. Ela tá olhando pro Pont de Lucas, a fazenda que não fica tão longe da fazenda dela, e ela tá vendo a fazenda queimar. E ela acha que tá tendo uma revolta de escravos na Pont de Lucas. E também ela vê que tá vindo pessoas da cidade socorrer a fazenda. E também ela está vendo que alguns escravos de Pont de Lucas, que é a fazenda do Louis, tá indo pedir ajuda para ela, para a fazenda dela. E ela tá recebendo a ajuda. Então, nesse momento, quando ela está sozinha, o Louis aparece. E, para deixar claro, é a primeira vez então que o Louis aparece como homem para ela, assim, como uma pessoa. Porque ele sempre apareceu para ela de maneira totalmente sobrenatural. Tudo bem, a maneira que ele entrou é uma maneira sobrenatural, mas ainda assim, quando ele vai falar com ela, ele se apresenta de forma humana, ele se apresenta como de forma, sabe, então ela reconhece ele fala, eu vim pedir sua ajuda. Eu preciso que você arrume um local para mim ficar essa noite e que ninguém incomode a gente durante o dia. Me incomode durante o dia, que ninguém me incomode. Ela fala, por quê? Não, sem porquês, eu preciso da sua ajuda. Aí ela fala, se você fosse um anjo, você não pediria minha ajuda. Mas eu não sou um anjo. E ela, se eu dizer não para você e não te ajudar? Ele falou, se você dizer não para mim, eu vou morrer. Ele não quer forçar ela, ele quer dar para ela a escolha. Mas ele fala, eu quero minha vida, eu quero que você me ajude. Aí nisso ela para um pouco para pensar e ela decide, tudo bem, eu vou te ajudar. E nisso o Lestat já estava ouvindo ele já desce com os caras. Ela fala, você vai ficar no... Vou te dar a minha adega para você, que fica no subterrâneo da casa. O Lestat estava ouvindo, já desce com os 2 caixão lá para baixo do subterrâneo. Ela dá uma chave pro Louis, tranca a porta e o Louis passa lá à noite. Na noite seguinte, quando o Louis acorda, eu preciso fazer uma observação aqui, né? Que o Louis fala durante o livro. Todas as vezes que o Louis acorda, o Lestat já está de pé. O Louis se pergunta muitas vezes se o Lestat acha que o Louis vai tentar fazer mal para ele. Algum mal, porque assim,
O Louis não conhecia os limites de um vampiro. O Louis não sabe o que é de matar um vampiro, porque o Lestat nunca ensinou isso pra ele. Mas o Lestat só ensinou pra ele como caçar, como sobreviver, como viver, o que pode e o que não pode, como se livrar da luz do sol, o que fazer de tudo pra sobreviver. Mas o Lestat não ensina como matar um vampiro, qual é o poder de um vampiro, o que um vampiro pode ou não pode fazer, o máximo que o vampiro pode chegar. O Lestat não ensinou isso pro Louis. Mas mesmo assim o Louis se pergunta se o Lestat tem algum medo dele, porque nesses momentos o Louis tá sempre à mercê do Lestat, mas o Lestat nunca tá à mercê do Louis, porque o Lestat já tá sempre acordado quando o Louis acorda. Retomando aqui, então eles acordam e começam a ouvir. Aí eles prestam atenção que o quarto que ela tinha dado, ela deu a chave, na verdade, digamos assim, tinha duas chaves. Tinha, como posso dizer, uma chave que descia para essa espécie de sótão, sabe, de subterrâneo, e o quarto não tinha chave, que não tinha dado a chave pro quarto para ela, tinha dado a chave da porta, o porão, isso. Desculpa, não é sótão, o porão. Tinha a chave que descia pro porão, essa espécie de subterrâneo, onde ficava a adega, e a chave da porta da adega. Mas a porta da adega tá fechada, estava trancada. Nisso deixa Louis e o Lestat muito assustado. Aí eles começam a prestar atenção, vamos ouvir o que está acontecendo na casa. Aí o Lestat fala, ela está querendo trair a gente, está querendo matar a gente, eu vou matar ela. Aí o Louis fala, não, presta atenção, a casa está vazia. Se ela quisesse fazer mal pra gente, o Louis fala pra ele, a casa estaria cheia de pessoas. Pelo fato dela ter esvaziado a casa, mostra que ela não quer fazer mal pra gente. Então você vê aí já seguimos assim, entre aspas, o bem versus o mal. Não, o Lestat querendo matar já ela e o Louis segurando a barra. E de repente eles ouvem que ela está descendo para esse porão, né, para esse subterrâneo que é onde fica a adega da casa. Já o Lestat, eu vou matar. E já quando ela entra na porta, os dois já tá quase indo na garganta do outro. Os dois já estão quase indo na garganta do outro. E ela entra na porta e fala, tá tudo certo, pode sair. Aí o Louis fala pro Lestat, leva os caixões pra uma carruagem. Aí o Lestat pega os 2 caixões e sobe pra carruagem e ele fica conversando com ela. E ela fala pra ele, né? Ela começa a conversar. Ela entende que ele que é o dono de Ponte de Lucca. Ela fala, muitos escravos falaram que é dono do Ponte de Lucca. A maioria das pessoas da cidade não acreditam, porque acham que tudo, né, passa de que não passa de imaginação, que não passa da imaginação dos africanos, suposição, não sei, eles acham que as pessoas falam, não existe, as pessoas da cidade estão supondo que aconteceu um incêndio, os africanos estão criando coisas sobre uma criatura, enfim. Porém, a Babette sabe que tem coisa aí. Então pra ela começa a falar, você é mal, você... Ele fala, se eu fosse mal eu não te ajudava, se eu fosse mal eu não faria o que eu fiz por você. Aí ela fala um trecho, ela começa a falar umas palavras em latim, sabe, como se estivesse expulsando um demônio, e fala, vai de retro, Satanás. E aí isso machuca o Louis de uma maneira. Ele que se importou com ela, que era amigo dela, que vivia ela era o Big Brother dele. Então, praticamente, ele vivia vendo a vida dela, cuidando dela de longe. Quando ela falou isso pra ele, tipo, como se fosse um tapa na cara. Ele fica chocado, ele olha e entra em choque. Tipo, como você fala isso pra mim, sabe? Ele entra em choque com isso. Mas ela mesma também se surpreende, porque ele continua lá. Ele continua na presença dela, então ele não sumiu, nem desapareceu, como ela esperava que desapareceu. E eles sobem em direção ao salão dela. E ela começa a falar que ele é um demônio, que ele é mal. Ele começa a entrar num debate com ela. Se eu fosse mal, eu não faria isso pra você. Tudo que eu fiz, fui seu amigo. Tentando dizer pra ela, não com essas palavras, sabe? Mas tentando dizer que se importava com ela de verdade. E ela fazia essas coisas. Nesse momento, o rapaz, que é o repórter, pergunta se ele era apaixonado por ela. Ou amava ela. Ele fala, se eu amasse ela de verdade, ele falava, eu teria talvez transformado ela. Se bem que naquele momento ele não sabia como transformar ela em vampiro. Mas pelo menos ele teria tentado pensar em transformar ela num ser igual a ele. Mas automaticamente também ele via transformar uma pessoa num ser que nem ele com uma maldição.
Então sim, ele gostava muito dela, ele sentia amor pela Babette. Apesar dele dizer pro rapaz que não, mas com certeza, porque transformar ela seria estar fazendo mal. Aí nisso, a Babette, ela pega uma lamparina e joga no Louis. E o Louis começa a pegar fogo. Nisso o Lestat aparece assim, que nem um raio, aparece de repente, joga o Louis no chão, apaga o fogo e já vai pra matar a Babette, já vai pegar ela pelo pescoço, mas Louis é muito rápido também, os dois começam a brigar e Louis fala pro Lestat: nós não temos tempo, vamos pra Nova Orleans. Não temos tempo para perder aqui. Então, aí o Lestat, ele sai, o Louis vira para ela e fala: se eu fosse mal, que nem você disse que eu era, eu tinha deixado ele, o outro, te matar. Isso mostra que eu não sou mal. Aí ele pega e vai embora. Nisso eles partem para Nova Orleans com a carruagem, e eles pegam um hotel de luxo. Então vale a pena ressaltar aqui então o que acontece. Então o Louis é dado como morto, certo? A irmã dele já tem a herança dela, sabe? A mãe do Louis já tinha falecido, o pai do Lestat já tinha morrido. Então nesse momento fica só o Louis e o Lestat nesse hotel. Então todas as pessoas humanas em volta do Louis estão longe deles. Então nesse momento ele está se sentindo mais sozinho do que nunca. E ele já tinha comentado durante a fazenda, quando a irmã dele estava casada e a mãe dele já tinha falecido, que ele queria ir embora, que o Louis pensava em ir embora. Ele tinha falado para o Lestat. Que ele mesmo falava para o Lestat: você não me ensina o que eu preciso saber, você nunca me ensinou o que eu precisava. Ele falava: eu preciso de uma companhia que me ensine a viver, que me ensine, sabe, o meu potencial. Você nunca fez isso. Aí o Lestat falava: tem muita coisa que você não sabe, tem lugares onde você pode ir, lugares onde você não pode ir. O Lestat perguntava: por que você quer conhecer outros vampiros? Ele fala: vampiros são seres solitários. Quando eles querem companhia, eles criam um outro que nem ele. Até eles falam: eles criam um escravo. Ele fala: Louis, você é meu escravo. Louis fala: não, eu não sou seu escravo. Mas Louis entendia que tinha uma ligação entre ele e o Lestat, mas ele não se via como escravo. Mas enfim, nesse momento começou a existir uma distância maior entre ele e o Lestat, porque as pessoas em volta, e o que acontecia na vida do Louis, sabe, com as pessoas humanas que ele tinha em redor, permitia que ele e o Lestat conseguiam de alguma maneira lidar com toda a situação. Agora só os dois. Agora, como o Louis ainda tinha outros imóveis, eu acredito que a autora não menciona nisso, mas eu acredito que ele tenha mudado o nome, passado para outro nome e mantido alguns imóveis ainda, porque ainda diz que ele tinha vários imóveis, propriedades. E ele era esperto, eu acho que ele fez esse lance. Apesar de não mencionar diretamente isso, mas você entende que isso aconteceu. Então ele entra no cara rico. Assim, o Louis, assim, conhecido pela sociedade como aquele fazendeiro, já não existia mais, porque ele foi dado como morto. Então nesse momento o Lestat saca que ele quer ir embora. Então o Lestat faz uma jogada. No filme mostra diferente. No filme tem essa cena. Essa cena tem no filme. Só que acontece no início do filme e é diferente do livro. Essa cena já acontece bem mais pra frente no livro. E no livro é assim: o Lestat quer que o Louis fique e ele tá entendendo que o Louis vai partir. O Lestat não quer deixar o Louis partir. Ele sabe que se ele for forçar a barra vai existir uma briga física entre os dois. Ele não pode forçar o Louis a ficar. Então ele quer convencer o Louis, mas ele não vai conseguir convencer o Louis, porque já não existe mais fazenda, não existe mais nenhum humano perto do Louis. O Louis entra numa fase muito, como eu posso dizer, trash. Ele fica muito down, ele fica muito para baixo, ele fica muito triste, muito deprimido. Então em uma noite, Lestat leva 2 prostitutas pro quarto. Mas a intenção do Lestat é transformar uma das prostitutas em vampira. No filme é diferente. No filme mostra como o Lestat está tentando ensinar o Louis a se alimentar. Já no livro, isso já aconteceu. Não aconteceu, o Louis já sabe que se alimentar há muito tempo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então o Lestat, ele mata, assim, tem toda uma conversa, não sei o que, mas enfim, ele mata uma delas. E quando ele começa a fazer sofrer uma outra, mas ele quer fazer isso pro Louis tomar consciência dessa moça e pedir não só para parar o sofrimento, mas pedir para transformar ela. E essa é a intenção do Lestat.
Só que o Louis não aceita. Então o Lestat ele quase mata essa prostituta e fala: vamos transformar ela em uma de nós. A Louis fala: não vamos transformar ela em uma de nós, mata ela, se livra dela. A mulher está sofrendo, acaba com o sofrimento da mulher. Tanto é que quem acaba com o sofrimento dela é o próprio Lestat. O Louis não vai acabar com o sofrimento dela. Ele nega isso. Então o Lestat falha em transformar uma pessoa para o Louis. Ele queria transformar nesse momento uma companheira para o Louis. Até mais para ele do que mais para o Louis do que para ele mesmo. Porque ele vê que o Louis precisa de uma outra companhia além dele. É diferente do filme, que tenta mostrar. O filme é completamente diferente do livro nesse aspecto. Aí nisso, o Louis, nesse exato momento que aconteceu todos esses fatos, ele sai na cidade desesperado, porque ele vê toda essa cena de sofrimento que o Lestat proporciona para ele. Apesar da intenção do Lestat ser transformar uma companheira para ele. Mas o Louis fica muito puto com tudo isso e sai, chateado, triste, solitário, amaldiçoando sua própria existência. Ele pergunta por que Deus, ele entra todo esse questionamento de Deus também, por que Deus permite que existam vampiros, se os vampiros é mal, a natureza do vampiro é má, sabe, por que ele tem que se alimentar de pessoas. Ele começa a andar por bairros distantes da cidade, e a cidade passava por um momento de praga, e então tinha um bairro distante que tá tendo praga, e ele foi para esse bairro e de repente ele ouve o choro de uma criança desesperada. Ele ouve o choro de desespero de uma criança. Ele entra nessa casa com a criança, o choro de desespero. Ele vê uma mulher já num estado de putrefação, um corpo em estado de putrefação de uma mulher, e uma criança chorando, chama mamãe, mamãe, e ela olha pro Louis: senhor, ajuda a mamãe não acorda. Mas ele vê que essa criança está muito tempo ali, e essa mulher está podre já está morta já há mais de 3 dias. E aí ele olha a menina, ele fica com dó, porque ele pensa: é uma órfã, não deve ter pai, a mãe morreu, o que vai acontecer com essa menina? A menina tem 5 anos, a menina de 5 é uma menina loira de 5 anos de idade. No filme mostra essa personagem mais velha, mas no livro ela tem 5 anos de idade. Ele começa a se compadecer de pena da menina. Em um momento de loucura dele, ele mesmo não sabe o que deu nele, ele agarra a garota e começa a se alimentar dela, pra matar a garota mesmo, pra se alimentar, ele sabe. E nesse momento o Lestat aparece. Mas o Lestat aparece, até chega a ser assim, é chocante e engraçado essa cena. No filme também mas no livro traz mais, é mais divertido essa cena, porque ele chega e o Lestat fala: oh, Louis o puritano, Louis, o defensor da moral, você, Louis, matando a criança, justamente você, cara, de todos você. Isso é um tapa na cara do Louis. Ele vê a maldade que ele tá fazendo. Então, de repente, o Louis se toca. Ele tá fazendo a maior maldade que ele poderia ter feito na vida dele. Ele que só ia atrás dos flagelos da sociedade, agora tá se alimentando uma menina inocente. Ele larga a menina e sai correndo. Ele está: espera, a gente pode fazer alguma coisa. Mas o Louis não quer saber, ele sai correndo. Aí depois ele vai encontrar o Lestat. É lógico, né? Acontecem outras coisas no livro durante esse tempo, que ele se amaldiçoa ainda mais, ele entra num estado de mais depressão ainda. Não é igual ao livro, não é igual ao filme, ok? Aí depois ele volta pro hotel e o Lestat está esperando ele no quarto. O Lestat fala: vem comigo. Desse momento em diante começa a existir um diálogo maior entre ele e o Lestat. Desse momento em diante. O Lestat pega ele e leva ele até a saída de Nova Orleans. Na saída de Nova Orleans existia um orfanato hospital. Então quando eles chegam nesse orfanato, a menina tá lá. Aí o Lestat se apresenta com o pai da menina e leva a menina pro hotel. Chega no quarto do hotel, ele fala pro Louis: termina. Aí o Louis, fazer misericórdia, ele fala pro Lestat: ela tem um coração forte, eu não consegui matar ela ali. Então ele vai matar ela por misericórdia, quer pegar ela aí por misericórdia pra acabar logo com o sofrimento da garota. Então ele vai, sabe, ele pega ela pra matar, ele começa a sugar ela pra matar ela. Aí no momento que ele vê que o coração dela tá desfalecendo, o Lestat tira do braço dele. Aí o Louis: o que você tá fazendo? Eu não terminei ainda. O Lestat corta o pulso e dá pra menina tomar. Ele transforma a menina em vampira. Isso o Louis não tá entendendo o que tá acontecendo, mas quando ele entende, ele fala pro Lestat: seu demônio,
seu demônio. Porque até o Louis, que não conhece as regras do mundo dos vampiros, sabe que isso é errado. Sabe que isso não se faz. O Louis, enquanto a menina está se alimentando do pulso dele, o Lestat fala: você quer que ela morra? Aí o Louis fica quieto. E a menina está se alimentando. Daí quando ele tira o pulso dele, ela busca o pulso, que nem o Louis buscou naquele começo, sabe? Que é uma reação de todos os vampiros. Aí ele fala pra ela: de mim, nunca mais. Mas eu vou ensinar pra você como se faz. Tá bom? Aí ele chega e chama um servente do hotel, um ajudante do hotel. O ajudante entra, ele subjuga o ajudante, ele se alimenta do ajudante e fala pra ela: faz igual. E a menina vai, que nem o Louis, ela não sabe como fazer, mas quando ela corta o pescoço do cara, sabe, machucando, sabe, mordendo, e se alimenta do cara. Você vê que o ritual dela foi muito mais rápido do que o do Louis. Que o do Louis durou 3 dias, ela durou poucos momentos. Aí ele fala: tá bom, Cláudia. Ele chama ela de Cláudia. Então a menina pergunta, que agora ela chama de Cláudia. Ele fala, o Lestat fala: nós agora vamos cuidar de você. Ela: cadê minha mãe? Ela: sua mãe partiu, ele fala, foi embora, mas ela deixou você comigo e com o Louis. Aí ele fala: nós somos os seus pais. Ela: não, vocês não são meu pai. Tenho minha mãe não, agora nós somos os seus pais. Sua mãe deixou você comigo e com o Louis para cuidar de você. Como tá chegando o amanhecer, ele fala pro Louis: olha, Louis, ela vai ficar no caixão com você, porque eu não sou gentil. Mas ele fala isso no seguinte sentido: a menina não teve nem tempo, como eu falei, quando se transforma no vampiro, o corpo tá morrendo, tem todo aquele negócio de saber eliminar todos os líquidos do corpo. E acredito que ela acaba fazendo isso no caixão. Então o Lestat passou essa responsabilidade pro Louis, e o Louis, que assumiu a menina, foi então pro caixão nessa noite pro Louis. Então desse momento em diante, eles moram numa casa que o Louis tem. O Louis tem uma casa, então eles moram numa casa que chama Rua Royal. Eles moram o Royal, enfim, eles moram nessa rua que é francês, então vai ser Royal. Eles moram nessa rua, nessa casa na Rua Royal, que é uma casa de 2 andares. E aí eles começam a ensinar a Cláudia a viver. Mas quem ensina ela a caçar é o Lestat. No filme mostra como se o Lestat e a Cláudia dali pra frente sempre caçassem juntos, e não é assim que é no livro. Lestat ensina a Cláudia a caçar, como ela fez com o Louis. Ela é diferente, ele usa um sistema assim. Como ela é uma criança, ele ensina ela a ser vítima. Então alguém sempre vai ajudar ela e ela acaba se alimentando da pessoa. Também tem lances que ela e o Lestat vão em famílias como pai e filha e se alimentam da família inteira. O Louis nunca faria uma coisa dessa, porque a pessoa, como eu falei, com a pessoa que ele identificou e criou uma identidade para ele não vai matar, porque a pessoa tem identidade. Pro Lestat não tinha isso nem pra Cláudia. Porém, o que o Louis ensina pra Cláudia é o amor aos livros. E o Louis ensina pra ela o amor da leitura e o valor do dinheiro, como trabalhar com o dinheiro e com as finanças, apesar dela ser uma criança. E ela ainda no início era uma criança. Então vamos supor, toda a história que eu contei agora atrás, da transformação do Louis, do que aconteceu com o Lestat na fazenda, aconteceu em 4 anos. Essa parte da Cláudia vai acontecer em 60 anos. Mas é tudo muito rápido. E também é uma que é uma das maiores partes do livro. Tem várias anedotas interessantes nesses trechos. Tem um trecho interessante que fala, por exemplo, que a Cláudia, ela vai caçar uma mulher que estava no começo, o Lestat estava ensinando ela ainda, né? E tinha uma mulher que era muito parecida com a mãe dela. E ela não vai matar a mulher. Então a mãe é parecida com a mãe dela, ela sai correndo. Então fica o Louis e o Lestat atrás dela, desesperado. E eles vão encontrar ela dentro do armário com uma boneca. Aí o Louis pega ela, porque pro Louis ela é uma criança. Pega ela, e nessa época ela ainda é uma criança. O Louis pega ela e coloca no colo, canta uma canção, que nem uma criança, e põe ela pra dormir. E nisso o tempo vai passando. Logo a Cláudia não é mais uma criança. Diferente do filme, que no filme ela quer ser mulher, ela não entende porque ela não pode crescer. No livro não. No livro, quando ela entende o que ela é, ela sabe que ela não vai crescer. Ela não tem essa revolta.
ela tem a revolta porque ela virou vampira. Isso é bem mais pra frente. Mas ela tem uma revolta de que ela não vai crescer. Ela sabe que ela não vai crescer. Ela tem essa noção. E é lógico que ela se amaldiçoa. E amaldiçoa também quem criou ela, pelo fato de ela, se ela tivesse sido transformada vampira mulher ou mais velha, ela teria mais força. E pelo fato dela ser muito pequena, ela sempre vai precisar de um outro vampiro, porque isso não é um mundo de criança, é um mundo de homens e mulheres. Então ela não pode fazer um negócio, ela não pode comprar uma casa. O Louis era um jovem, mas um jovem pode. Um jovem homem, ele pode comprar. Ela não podia. Então ela não podia firmar negócio, ela não podia comprar. Ela sempre é uma criança. O que ela fazia? Ela ia precisar sempre da figura de um adulto, para o adulto ter uma casa para ela ficar, um refúgio. Porque senão ela teria que arranjar algum cemitério e ficar, sabe, vivendo uma vida amaldiçoada em algum cemitério, procurando uma alimentação, e voltava para o cemitério de manhã. E quanto tempo isso ia durar? Até algum dia alguém vê ela com uma ameaça e matar ela. Ela não ia ter a força do vampiro adulto para lutar, apesar dela ter força e velocidade. Como eu posso dizer, se ela conseguia, ela era muito rápida e ela conseguia matar um homem muito fácil. Uma mulher também, só que quando ela é vista como uma ameaça, não é só uma pessoa. Quando é uma ameaça de uma criatura, mais pessoas caçam, né? Então, e ela não era boba. Então ela se amaldiçoava por isso também.